Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na Arquitetura Digital, juntamente com o grupo dfprojetos.com.br. Meu nome é Douglas e hoje vamos falar um pouquinho, galera, sobre lei de uso e ocupação do solo. Vai ser o primeiro vídeo da nossa série de vídeos de desenhos de projetos, tá? Parte 1 aqui que a gente está fazendo, tá? Por que que eu decidi fazer esse vídeo, fazer estes vídeos? Porque simplesmente, galera, tem muita gente que vem no nosso canal, tantas as pessoas que estudam arquitetura e as pessoas que não estudam arquitetura, que estão aí só querendo construir a sua casa, tá bom? Então, nós vamos comentar aqui, fazer alguns comentários sobre leis e sobre algumas denominações de desenhos, sobre alguns programas que podem ser usados. Vamos dar exemplos usando o Revit, usando o programa para fazer estabelecer algumas formas de entender como funciona o sistema, tá bom? E como funciona também algumas regras de projeto aqui no Revit, aliás, no Revit não, no canal, tá bom? Já antes de começar aqui alguns recadinhos, tá? Se você usa o Revit, se você usa algum programa voltado para arquitetura aí, tá? No link da descrição tem um link para 12 GB de família Revit, tá? Se você não trabalha com Revit ainda, é importante que você comece a aprender a usar, porque é o que o mercado está procurando no momento, tá bom? Ainda assim, todos os templates que a gente for usar no nosso Revit aqui, tá? Esse template aqui é o nosso template profissional que é usado no nosso dia a dia do escritório, tá? Então é importante que vocês também tenham ele, vai ficar no link da descrição, obviamente, para vocês ajudarem o canal a crescer mais e mais, tá bom? Antes de começar a mexer no Revit aqui, vamos falar um pouquinho sobre leis de uso e ocupação do solo, tá? Basicamente o que a gente vai ver nesses vídeos e nesse capítulo da apostila, tá? Que obviamente eu fiz uma pesquisa, li essa apostila de trás para frente para ver se ela realmente ia nos ajudar aí a entender mais sobre o projeto, tá bom? E eu vou deixar ela gratuitamente para vocês fazerem um link pro download para vocês usarem também aí, até para vocês entenderem e trabalhando esses projetinhos aí bacana. Vou deixar ela no link da descrição para vocês fazerem o download, tá bom? Então vamos lá. Lei e ocupação de solo, tá? De uma cidade específica, tá? É isso que nós vamos falar. Não da cidade específica, porque cada cidade tem a sua lei de ocupação de solo, tá? Infelizmente no Brasil a gente não tem uma padronização de leis dos terrenos, tá? Até porque nós temos um território muito grande no Brasil, tá? E acredito que realmente cada cidade deve ter a sua lei específica, porque nós temos cidades mais montanhosas, temos cidades mais planas, temos cidades que podem trabalhar de forma diferente cada terreno, tá? Essas leis, né, como eu estava dizendo, varia de município a município, mas em geral elas são bem parecidas, tá? Eu não acho, tá? Na minha experiência, eu tenho trabalhado com leis bem diferentes, tá? São Paulo é muito diferente, por exemplo, da lei do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Eu já trabalhei com projetos nos dois estados e sei que é bem diferente, tá? Mas, obviamente, que tem as suas similaridades aí acontecendo entre elas, tá bom? Então, quando você for desenvolver um projeto, seja ele qual for, você deve obter junto à prefeitura do município que tem jurisdição sobre a obra, a lei, o uso e ocupação do solo daquele município, tá ok? Para vocês entenderem aí como que funciona, como você deve começar a projetar para aquela prefeitura, enfim, e você pode ali denominar o seu projeto, tá? Lembrando que, galera, essas leis, tá, de ocupação de solo e as leis, as normas, às vezes elas são um pouco limitadoras, tá? E é nessa hora que um arquiteto bom se destaca, porque dentro das limitações da lei, você tem que fazer um projeto que seja confortável, que seja bem arejado, que seja barato, que seja um projeto interessante visualmente falando, agora falando de designer, obviamente, e obviamente também que agrade o seu cliente. Isso é muito importante, tá bom? Deixar bem claro isso, que não se contrata um arquiteto porque ele tem a técnica, se contrata um arquiteto pela beleza e pelo status. Infelizmente no Brasil muitos pensam assim. Se você pensa diferente ou se você acha que as pessoas realmente pensam assim, deixa no link nos comentários desse vídeo aí, comente um pouco sobre esse assunto, porque é interessante a gente falar mais sobre isso, né? Porque a contratação de um arquiteto deve ser feita pela qualidade do trabalho que vai ser feito, pela economia de material que vai ser feita e pelo bom uso das regras e normas estabelecidas hoje no Brasil, tá bom? Bom, para começar, a gente vai começar a falar aqui, eu vou até ampliar a apostila aqui, para a gente falar
um pouco dessas regras, que são as regras básicas para você entender e começar a projetar no seu projeto, lá no seu terreno, tá bom? Com isso, galera, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre afastamentos, tá? São os afastamentos que denominam como você vai projetar a sua casa ou o seu ambiente, tá bom? Os afastamentos são sempre feitos com as linhas paralelas do terreno, tá vendo? Com as linhas que circundam esse terreno, tá? Então, a gente tem um afastamento frontal, a gente tem um afastamento de fundo, a gente tem um afastamento lateral, né? Esquerdo e lateral direito, né? A lateral direito e lateral esquerdo, tá? Temos o alinhamento com o terreno, é importante também. Temos o passeio, tá? Que é a nossa calçada, tá? Você pode ver de formas com nomes diferentes em outros estados, mas aqui em São Paulo, por exemplo, chamamos de passeio. Temos o meio-fio, né? Que é onde fica a guia e a sarjeta do nosso terreno. E temos a rua, tá ok? Porém, o importante que a gente tem que entender aqui nas leis de uso e ocupação do solo é o seguinte: cada município vão ter normas diferentes para esses afastamentos, tá? Algumas vão ter uma norma diferenciada para o afastamento frontal, para o afastamento de fundo e para os afastamentos laterais, tá? E é importante que esses afastamentos sejam respeitados, porque dependendo do tipo de construção que você fizer, esses afastamentos fazem diferença no conforto do ambiente construído para aquele terreno, tá? Então, assim, as leis e normas de uso e ocupação do solo, não só as normas da BNT, são feitas para gerar um melhor conforto para o usuário e para gerar também uma fruição melhor para a cidade como um todo, né? Elas não são feitas assim por um acaso, tem os estudos feitos e tal, e eles devem ser respeitados, tá bom? Você como arquiteto e criativo que vai pensar nisso, né? Como um bom profissional que você pretende ser, tá bom? O segundo aqui, né, é o nosso agrupamento residencial, tá? Que é um conjunto de edificações de uso habitacional unifamiliar, multifamiliar, que constituem um agrupamento integrado em área não parcelada, tá? Ou seja, obviamente que é um edifício, tá? Ou então um terreno, né? Onde foram feitas várias casas, né? A gente pode chamar ele de conjunto de edificações, tá? De uso habitacional unifamiliar. Então, isso também entra aí de acordo com a lei, tá? Áreas institucionais, tá? São áreas públicas destinadas à implantação de equipamentos sociais e comunitários, reservadas no processo de parcelamento de solo. Bom, quando a gente entrar na área de urbanização, você talvez esteja nessa área e por isso achou esse vídeo, é importante que você entenda que um conjunto de casas, tá? Um determinado número de casas, isso está em norma, né? Quando alguém compra um terreno e monta um loteamento, ele deve especificar um espaço, por exemplo, para uma escola e para um posto de saúde, que é chamado de áreas institucionais. Então, é importante que você entenda na lei do seu município, tá? Quantos hectares que devem ser separados, né? Até quantos hectares, por exemplo, eu tenho 50 hectares de terra, eu quero transformar isso num lote, então você tem que saber lá no lote, você que é urbanista, que vai definir todas as medidas, todas as definições de ruas, definições de guias e sarjetas, como vai funcionar toda a parte de fruição desses ambientes, você tem que definir para a prefeitura a sua área institucional, tá bom? Pulando para o fator 4 aqui da nossa lei de uso de ocupação do solo, a área de recreação, tá? A área de recreação é reservada a atividades culturais, cívicas e esportivas contemplativas da população, tais como praças, bosques e parques. Obviamente, é uma área que você deve destinar à população, tá? Uma praça, uma área, um playground para as crianças, um parque, um campo de futebol, uma área onde vai ser reservada para as famílias, né? As famílias que vão morar naquele ambiente, ter o seu ambiente de recreação. Isso também define também até aonde vai ser uma parte de comércio. Geralmente, né, os urbanistas gostam de colocar essas áreas próximas a locais de comércio, porque assim se aproveita a circulação para usar a área de recreação, né? Você cria ali um ambiente até mais seguro, onde vai ter mais fruição de pessoas, entre outras coisas, tá? No mesmo lote, a ocupação de solo é o arruamento, né? É a abertura de vias compostas, no mínimo de pistas de rolamento e passeio público, tá? Aqui a gente tem nessa apostila uma plantinha, né, bem interessante aqui, que mostra o meu passeio, mostra a pista de rolamento, que
é a nossa rua, né, obviamente, e a outra o nosso passeio, tá? E é importante que essas ruas sempre tenham duas mãos, tá? E sejam sinalizadas, né, bem sinalizadas. Obviamente que isso vai ser feito pela a companhia de trânsito, né, que comanda cada local aí nas cidades e suas diferenças, tá? Agora a gente tem aqui um cortezinho dessa nossa mesma rua, então a gente tem o nosso passeio, aqui a nossa elevação da rua, né, da pista de rolamento, tá? E do nosso passeio, e aqui o nosso alinhamento com o lote, então é importante que você entenda isso, tá? Como é a definição de uma rua. Quando entrarmos na parte de urbanização, a gente vai ter que fazer o projeto de uma rua e vamos ter que fazer esse desenho mais diferenciado. É até bom que você aprenda, né? Porque o seu professor no seu curso vai pedir isso para você, tá? Mais uma das opções aqui, né, das dicas dadas aqui pelo vídeo, tá? Atividades incômodas, né? É atividade capaz de produzir ruídos, vibrações, gases, poeiras, exalações e perturbações no tráfego de forma significativa e prejudicial ao bem-estar da vizinhança. Então, por exemplo, né, vai se construir um bairro, vai se construir um loteamento do lado de uma fábrica, então você tem que ter o seu espaço, tem que ter um programa aí, vamos supor, você vai ao lado dessa fábrica, você vai criar um jardim, um reflorestamento para que o ruído da fábrica, a poluição dela diminua na hora de aproveitar o terreno em si, tá bom? Continuando aqui, coeficiente de aproveitamento máximo é o fator numérico pelo qual se multiplica a área do lote para a obtenção de área total máxima permitida para a construção. Essa parte ela é bem complicadinha, porque, como eu disse, cada município tem a sua regra, a sua lei, que é diferente uma da outra, tá bom? Então, só para ficar aqui nesse coeficiente de aproveitamento máximo, tá? É para você saber o quanto você pode construir baseado naquele terreno que você tem, tá? Vamos aqui para o exemplo e a gente tem aqui, ó, o que se precisa se calcular, tá? Para realizar essa regrinha bem simples aqui do coeficiente de aproveitamento máximo, tá? O coeficiente de aproveitamento é representado pela letra C, pela letra A área do lote, tá? X e Y no caso, né? Então você vai fazer base vezes altura, né? Como nesse caso aqui é um terreno retangular, né? Então você pode fazer X por Y, né? E aí você vai ter a área total do terreno, tá? Área total a construir, então o seu quadrado aqui, a sua área construída, a área a ser ocupada pelo terreno, é a área total aqui do nosso projeto, tá bom? E o AT é o C.A, né? Seria o nosso coeficiente de aproveitamento, tá? Então vamos supor que o nosso coeficiente de aproveitamento seja 0,5, tá? Então a conta vai variar, porque cada terreno aqui, cada terreno. Cada prefeitura vai ter o seu coeficiente de aproveitamento de forma diferente, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, muitas áreas é feito um coeficiente de aproveitamento de 1. Ou seja, se a gente fizer um cálculo aqui, por exemplo, de 10 para 10, a gente vai ter 100, né? Então, a gente vai poder usar metade, vamos supor, vamos poder usar 50 metros quadrados aqui de área construída, tá? Não sei se vocês me entenderam. Então, por exemplo, se aqui for 10 e aqui for 10, a gente vai ter uma área de 100 aqui, e aí você tendo aqui meio, né, de coeficiente de aproveitamento, você pode aproveitar metade dessa área para vocês serem atendidos pela lei de uso e aproveitamento do solo. Beleza, pessoal? Bom, galera, nesse vídeo eu já falei muito, tá ok? Vamos ficar aí para o próximo vídeo, a gente continuar falando, a gente vai falar de comércio especial, comércio varejista, desdobro, entre outras coisas, tá bom? E aí a gente vai descendo aqui, lendo a apostila, explicando cada ponto dela para vocês aqui no canal. Beleza, pessoal? Não deixe de checar aí no link da descrição, tá? Os nossos 12 GB de família, o nosso template, entre outras coisas. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais!